Oliveira Leite, mais uma vez, eu, João Pedro aqui, para falar um pouco mais para vocês, dessa vez, sobre um tópico gramatical, certo? Eu sei que vocês adoram tópicos gramaticais, eu sei que vocês devem estar todos pulando de alegria aí nas suas casas assistindo esse vídeo, muito bem, fico feliz também, que eu adoro isso. Enfim, nosso tópico hoje é discurso direto, indireto e indireto livre, tá? Então, vocês têm alguma ideia sobre o que é isso? Já ouviram falar? Professor, não faço ideia, só escutei sobre discurso aquela vez que eu disse lá na primeira aula. Esse é um tipo de discurso diferente, tá? Não é igual aquele. O discurso tem várias definições, a gente vai entender um pouco melhor. Passando aí. Lembrando que essa aula é para residência pedagógica, juntamente com o Centro Universitário Barão de Mauá, destinado aos alunos do 6º ano do Colégio Cid de Oliveira Leite. Essa é a segunda aula do relatório 2, que conta com mais 2 aulas depois dessa. Uma de exercício e a outra de produção textual, assim como foi os últimos, beleza? Então, o discurso direto, indireto e indireto livre, eles são estruturas de reprodução. Ou seja, dentro da narrativa e de outros gêneros também, não só da narrativa, a pessoa, o narrador, aquele que conta a história, né, possui 3 moldes para expressar os seus pensamentos e palavras dos personagens. Sejam eles personagens reais ou fictícios, seja você descrevendo, contando uma história que realmente aconteceu, seja você inventando uma história, tá? Então, esses 3 moldes, esses 3 modos são o discurso direto, o indireto e o indireto livre. Então, nesse caso, entendemos aí discurso como um modo de expressão do narrador quanto à fala dos personagens, tá? Então, vou começar do começo. Discurso direto é a reprodução textual da fala dos personagens. Então, o personagem representa suas próprias palavras, tá? Então, é como se num texto eu tivesse assim, João disse, 2 pontos. Eu sou bobão. Então, eu falei, eu sou o personagem, eu falei a minha própria fala. Esse é o discurso direto. Por quê? Porque ele não tem que passar por ninguém. É o personagem falando ele mesmo, por isso que é direto, tá? Então, as características dele. É introduzido por um verbo de elocução. Então, João falou, João disse, João questionou, João duvidou. São verbos de elocução. São verbos que indicam fala, de certa forma, né? Pode ser uma fala mais tranquila, uma fala mais brava. A gente tem muitos verbos de elocução aí para se referir nesse caso. Então, esse verbo de elocução é seguido de 2 pontos, né? 2 pontos, tipo, 2 pontos mesmo. E mudança de linha para um novo parágrafo. Então, João disse, 2 pontos. O Rafael é bobão, que é o meu irmão gêmeo. Então, seria mais ou menos assim. É iniciado por um travessão que indica a mudança da voz do narrador para o personagem. Então, é muito importante, se você quiser anotar aí, que no discurso direto, o narrador e o personagem, quando se tratam da fala, são pessoas diferentes, tá? Então, essa fala é feita na primeira pessoa do discurso, eu ou nós, porque a pessoa está falando por ela mesma ou ela está emitindo uma opinião de um grupo, no caso de uma reivindicação, sei lá. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Então, primeiro, vamos para esses aqui. Essas piadolas da internet. Começa aqui, ó. A vovó repreende o neto. Aqui é um verbo de elocução, repreende. O que significa repreende? Meio que dizer que tá errado, né? Joãozinho, por que você tirou uma pedra na cabeça do teu primo? Aí Joãozinho, ele me beliscou, vó. Aí ela, e por que você não me chamou? Aí ele, pra quê? A senhora não ia acertar. Não ia acertar a pedra na cabeça do menino, né? Porque ela é uma senhora, talvez ela não tenha a mira tão boa e tal. Essa é a piada, né? Na verdade, ela não queria ser chamada
para jogar pedra no primo, né? Ela queria ser chamada para cuidar da briga, para que eles não brigassem. Então, ótima piadola aí. Segunda piadola. Joãozinho entra em casa esbaforido, que é meio que sem ar, né? Tipo, correndo assim, nossa, mãe, me dá R$1 pra dar o tipo, nem fala direito, né? De tão esbaforido que tá. Orgulhosa, ela dá o dinheiro ao menino e pergunta. Aí, ó, 2 pontos, o travessão depois para indicar a mãe, né? O verbo de locução aí que é o pergunta. Para qual tio você vai dar o dinheiro, meu anjo? Aí ele, para aquele ali que está gritando, olha a pipoca quentinha. Olha que beleza, né? Repare que aqui nesse último exemplo a gente já introduz outro tipo de discurso que a gente vai falar mais depois. Primeiro eu gostaria que vocês vissem aqui o caso do burro, do Rolando Boldrin. Sim, o nome dele é Rolando. Ah lá o Ravi. Que ensino. Ravi, English teacher, ok? But not, nada a ver com a nossa sala. Com a nossa aula. Então Rolando aí, vamos ver o Rolando, esse é o nome dele. Então vamos lá. Montou no burro dele, tinha um burrão, burro. Não cavalo, tava no burro. Ele tinha um burro dele, aí montou no burro. No caso, reparem que o Rolando Boldrin é o narrador, tá? Ele que está introduzindo os personagens, etc. O burro corcoviou, pular, né? Pulou e derrubou ele. Ele andava no burro todo dia. Era o burro dele. O burro jogou longe. Ele caiu lá, levantou, acostumado na roça, as coisas, né? Depois assim, montou de novo, o burro corcoviou de novo e jogou no chão de novo. Corcoviou, hein, gente? É um verbo que eu não conhecia. Então, corcoviar é o ato de um burro ou de um cavalo, imagino que um equino, jogar alguém pra fora. Aprendendo aí. Limpou de novo, montou de novo com a espora, o burro pulou e derrubou de novo. Aí ele chamou o cara pra trás dele e falou, vem cá, Jerônimo, vem cá. Ele tinha um compartimento lá, tinha um trator, e tinha um tipo de um guindaste, uma coisinha ali, de corrente, para levantar motor, aquelas coisas pesadas e tal. Ele falou, me faz uma coisa, amarra esse burro aí, amarra na frente dele assim. Notem aí que ele introduziu a fala, né, do homem que foi derrubado pelo burro, interlocutindo, falando, conversando com o seu funcionário, né? Então ele disse, ele falou, e aí ele começa a citar as palavras do próprio personagem. Então esse é um exemplo de discurso direto na fala. E levanta ele, amarra na corrente, e levanta ele, levanta pelo corpo, amarra no corpo, levanta ele de cabeça para baixo. Levanta ele para cima. Amarrou lá a corrente na barriga do burro e levantou o burro. Levanta mais. Deixou o burro com a cabeça, a orelha assim, na altura dele. Foi na orelha do burro e falou assim, ó. Ah lá, viu? Ó, ele disse, foi na orelha do burro e falou assim. Agora ele é o próprio narrador. Apesar de ainda ser o Rolando Boldrin, ele, que é o narrador, por ser uma história falada, ele também é o personagem. Mas por quê? Porque ele presenciou a história, não porque ele sabe de tudo. Você pode ser mais teimoso que eu. Mais ignorante você não é não. Aí, gente. Essa é a história do burro. Tá? Engraçado? Não sei. Talvez para pessoas aí mais do meio sertanejo seja mais engraçado. Não achei muito engraçado, mas foi um exemplo que eu achei para vocês. Beleza, vamos voltar aqui. A gente viu os vídeos, falou aqui e tal, então vamos passar por discurso indireto. O narrador incorpora a fala da personagem em seu próprio falar. Então, preocupa-se primordialmente com o conteúdo. As características são introduzida por um verbo de elocução também, seguido de uma preposição que marca a mudança da voz do narrador para a reprodução da voz da personagem feita também pelo narrador. Então, por exemplo, aqui, ó, onde ali na segunda piadola da direita, o menino fala, para aquele ali, ó, que está gritando, olha a pipoca quentinha. Se a gente considerar nessa frase só uma unidade, o menino como narrador, ele está colocando a fala do outro personagem na sua própria fala.
Veja que não tem dois pontos, não tem travessão. Então aqui, além do discurso direto, temos essa última frase aqui, que se trata do discurso indireto. É construído na mesma frase, não havendo mudança de linha em parágrafo. Olha lá, mesma frase, sem mudança de linha em parágrafo ali, ó. É feito na terceira do discurso. Ele, ela, eles, ela. Assim, para aquele ali que está gritando. Para aquele, ele, né? Então, terceira pessoa aí. Então, a gente tem os exemplos. Tem uns exemplos aqui sobre o Fantástico. Numa notícia de fofoca do BBB. Então, vamos ver essa notícia de fofoca aqui, ó. Surto, fofoca e novas alianças. Confiro que rolou na festa do BBB 2021. Fechando a propaganda aqui. Vamos ver se está tudo certo com a gravação. Tudo certo? A madrugada desse sábado foi uma agitada no Projota, foi um dos protagonistas da noite. Fez fofoca para o Lumena, aleluia. Rodolfo perdeu a habilidade que não tá. Isso foi uma vez tentou se aproximar de confiar para se propar. Apesar de acontecimentos marcantes, a noite começou tranquila. Aqui, ó, essa é a parte do discurso indireto dentro desse texto. Caio falou com Sara e Rodolfo após ouvir Projota fazendo fofoca para Lumena. Então, Caio falou, aqui a gente tem o nosso verbo de locução, uma frase só, sem dois pontos, sem pular linha, e ele introduz a fala do Caio. Acabei de ver ela contando que nós vamos voltar nela, revelou, tá? Então, o discurso indireto, aqui tem mais um, ó. Agressivo, ele começou a fazer comentários pesados sobre outros participantes da casa, a apontar que estaria sendo alvo de combinação de votos. Vontade de meter a porrada ameaçou. Então essa é a fala do Arthur, só que está introduzida aqui no caso, na narração dessa história, né, que é uma história real. Então aqui a gente tem nosso verbo de locução, ameaçou, e aqui a fala dele na mesma linha, sem dois pontos. Isso é o discurso indireto, tá? Fechar aqui o Rolando Boldrin e voltar para o slide. Essa aqui é uma notícia da... Essa é uma notícia da Globo sobre desmatamento, tá? E o discurso indireto. O direto ele pode também vir em reportagens. Por que eu tô falando isso, gente? Porque normalmente essa aula seria aplicada somente ao texto. Mas eu sei, e vocês sabem que hoje em dia o texto em si é a nossa menor parcela de interação, né? Então acho muito importante a gente também enxergar um pouco como isso se aplica em outros meios de mídia, né? Como a gente viu na aula passada, a mídia está toda mexida dentro da gente. A gente vive mídia hoje em dia. Então tem uma parte aqui que eu procurei certinho que eu preciso achar. Sobre seus compromissos. Mas não no nível e no Vamos ver, ó. que é dito. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o presidente Jair Bolsonaro mentiu sobre seus compromissos ambientais na reunião do G20 no Japão. O presidente Jair Bolsonaro disse numa rede social Estão que vendo, lamenta gente? que um chefe de Estado tenha se dirigido a ele como mentiroso. Então, eles introduzem a fala dos personagens, citando-os, mas não é o personagem mesmo falando, nesse caso, personagens reais, que é o presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro da França, Emmanuel Macron, tá? Então, isso acontece também nas reportagens. Fora isso, a gente tem aí o discurso indireto livre, que é o quê? É a apresentação das exatas falas dos personagens, falta um Szinho ali, depois eu corrijo, inseridas dentro do discurso do narrador. É o tipo de discurso mais dinâmico, porém que pode se tornar mais confuso, sendo usado por muitos autores como ferramenta de persuasão. Quando eu comecei a aprender, ele era chamado de discurso direto ou indireto, lá quando eu estava na escola. Eles mudaram isso porque eles viram que não era exatamente aquilo e aquilo poderia gerar uma noção confusa, tá? É um discurso indireto ali. Por quê? Porque ele, na verdade, ele não é carregado de muitas regras, né? Ele pode ser estabelecido de diversas maneiras. E ele é muito usado para que haja uma confusão entre o narrador e o personagem. Por isso é um recurso de persuasão. Dentro daquela obra de Machado de Assis que vocês vão estudar ainda, né? O Machado de Assis era um mestre em usar o discurso indireto livre. Por quê?
ele misturava as falas do personagem, desde a fala do narrador conhecia toda a história. Então, em alguns momentos você não sabe se a afirmação é do narrador ou é do personagem, o que leva a grandes dilemas, tipo se Capitu traiu Bentinho, né? Então, o discurso indireto livre, ele tem um caráter literário muito grande, tá? Maior que os outros. Suas características são primeira mais terceira pessoa usadas sem demarcação. Então não vai ter aspas, não vai ter ponto, não vai ter dois pontos, não vai ter travessão, não vai ter nada. Vai estar só lá no meio, meio que jogado. Não há verbo de elocução nem sinal de pontuação ou condições. Não tem nada. E isso torna o narrador onisciente, que é um narrador que sabe de tudo. É o, mano, o cara pá, o pá, tá ligado? Achamos uns exemplos aqui na história de Wakanda, né? Vamos ver. Que beleza. Tá começando, hein? Baba, Sim. conta uma história. Qual delas? A da nossa casa. Há milhares de anos, um meteorito feito de vibrânio. Olha lá, gente, estão vendo? Ó, eles estão interlocuindo, né? O pai é o menino, e aí o menino pede para ele contar a história deles mesmos, né? Então o Baba é um narrador onisciente, ele é tão onisciente que ele sabe o que aconteceu milhões de anos atrás. Olha que coisa louca. A substância mais forte do universo atingiu o continente da África, afetando a vida vegetal ao redor. Quando chegou a Era do Homem, 5 tribos se estabeleceram lá e chamaram de Wakanda. As tribos viveram em guerra constante umas com as outras, até que um xamã guerreiro recebeu uma visão da deusa Pantera Bast, que o levou direto até a erva coração. Uma planta que concedeu a ele força, velocidade e instintos sobre-humanos. Viu? Ele sabe tudo pela história, tudo o que aconteceu. Pantera Negra, o protetor de Wakanda. É um narrador onisciente aí bem marcado. Concordaram em viver sobre o governo do rei, mas a tribo Jabari se isolou nas montanhas. Os wakandanos usaram o vibrante. Enfim, gente, esse é um exemplo em uma mídia de vídeo, né? A gente tem esse exemplo aqui num texto também, que é do texto Sagarana. Opa, voltando. Enlameado até a cintura, Tiozinho cresce de ódio. Se pudesse matar o carreiro, deixa eu crescer, deixa eu ficar grande. Hei de dar conta deste danisco. Se uma cobra picasse seu soronho, tem tanta cascavel nos pastos, tanto urutu perto de casa. Se uma onça comesse o carneiro de noite, um onção da pintada, que raiva. Então, as falas do Tiozinho estão aí no meio do discurso do narrador. Não tem ponto, não tem nada, a gente sabe pelo quê? Olha que doideira, a gente sabe pelo contexto, cara, que é aquela noção que eu apresentei para vocês lá na primeira aula e que eu falei que está envolvido em tudo. Então o contexto nos permite entender que deixa eu crescer, deixa eu ficar grande, é uma fala do Tiozinho que está com raiva, que quer matar o carreiro, coitado do Tiozinho. Ou do carreiro, não sei, não li essa história. Enfim, entenderam, gente? Acho que essas são as noções que eu queria passar aqui com vocês hoje. Então vamos às conclusões rápidas. Os diferentes tipos de discurso são aplicados ao texto com natureza narrativa, independente do seu gênero, né? Podendo ser do jornalista midiático, o literário, ou até mesmo do gênero informativo, igual a gente viu naquela reportagem. Conhecer os tipos de discurso permite uma interpretação mais fidedigna. Fidedigna é uma palavra que significa real, que significa correta, que significa estar de acordo com, dos textos e seus propósitos comunicativos. Além disso, uma coisa muito importante, que os tipos de discurso podem coexistir. O que significa coexistir? Eles podem existir juntos. Então, não é porque eu uso o discurso indireto livre no começo do meu texto, da minha história, por exemplo, que eu não posso mudar e usar outro recurso, tá bom? Próxima aula, exercício de fixação. Esse é o fim dessa aula. Um abração e até!